eu sou a Tânia e esse é o canal Meu Artista Autista. Hoje é dia do quadro Mães Se Entendem. E o vídeo de hoje é muito especial porque foi sugestão da nossa querida Val. Um beijo, Val. Obrigado pela sugestão, obrigado pelo carinho, por sempre acompanhar a gente aqui, tá? A Val também é mãe de um lindo artista. Então, no quadro Mães Se Entendem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como foi o desfraude do Lorenzo. Bem, o Lorenzo, né, até os 3 anos e pouquinho, ele não falava, ele era não verbal. Ele se expressava de outras formas e eu procurava entendê-lo da forma que ele se expressava, né? Eu procurava uma forma de nos entendermos. Mas até os 3 anos e meio, o Lorenzo ainda usava fralda. Porque eu pensava assim, ele ainda não fala. E aí, como é que eu vou fazer para desfraldar ele se ele não consegue expressar como ele quer ir ao banheiro? E ele não falava, só que eu também não percebia nenhuma outra forma de expressão dele de querer ir no banheiro ou de que a fralda estava incomodando ele. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, peraí, por que eu quero desfraldar ele agora? Porque ele já tem 3 anos e meio e porque nessa idade todas as crianças não usam mais fralda? Porque me incomoda? Porque eu tô comparando o meu filho com as outras crianças? É o momento de quem de tirar a fralda? É o momento dele? Ou é o meu momento? É ele que quer? Ele que quer ser independente? Ou é eu que quero seguir um padrão? Então eu fiquei pensando em tudo isso. Se era o meu momento ou se era o momento dele. E formas de fazer isso. Então, na época, né, o Lorenzo ele ia na creche, inclusive até na época a diretora da creche fez uma reunião com os pais de que as crianças ainda usavam fralda, né, uma reunião, e lá na reunião tava pais de criança que tinha 2 anos, pai de criança que tinha 2 anos e meio, e aí quando ela me perguntou qual a idade do Lorenzo, eu falei, ele tem 3 anos e meio. E aí todo mundo me olhou assim. Na hora, eu confesso que eu fiquei com vergonha, digamos. Mas aí depois eu parei e pensei, mas por que eu tenho que seguir o padrão? Por que eu tenho que... Se todo mundo sai das fraldas aos 2 anos, por que o meu filho tem que ser igual a todo mundo e tem que sair da fralda aos 2 anos? Meu filho já é meu, ele é especial pra mim. Ele é importante pra mim. Eu tenho que compreender como ele age, como ele me demonstra autonomia nas coisas, como ele me demonstra independência nas coisas. E aí, nesse momento, eu parei de me preocupar com o padrão. Deveria ter sido ao contrário, né? Porque naquele momento, naquela sala, o Lorenzo era a criança mais velha, digamos, né? Ele tinha 3 anos e meio e ele era a criança que usava fralda ainda. Naquele momento era para eu me preocupar mais ainda, era para eu querer seguir o padrão mais ainda e para eu querer tirar as fraldas dele no outro dia. Mas não, pensei diferente. Falei, não, eu vou seguir o momento dele, o padrão dele. Eu tenho que observar como ele se comporta e como ele reage. E eu tenho que aprender a me entender com ele, para depois a gente ver uma forma de fazer isso acontecer. Então foi. Então o Lorenzo ainda era não verbal, mas aí eu combinei com meu esposo. Falei assim, ó, a gente vai começar a fazer umas brincadeirinhas falando de xixi, umas musiquinhas falando de xixi. Toda vez que alguém for tomar água nessa casa, a gente vai falar assim, eu vou tomar água e daqui a pouco eu vou fazer xixi. Combinei com meu esposo que todas as vezes que ele fosse ao banheiro, para ele informar em voz alta que estava indo ao banheiro, para ele comunicar ao Lourenço, falar, Lô, papai tá indo fazer xixi, você também quer? Isso ainda usando fralda. Ainda usando fralda, a gente usava brincadeirinhas, a gente falava muito de xixi, a gente falava da cor do xixi, né? Falava, pai, que cor tá seu xixi? Se tiver muito amarelo, tem que beber mais água, e se beber mais água, tem que fazer mais xixi. Então, a gente falava muito de xixi pra ficar uma coisa na cabeça dele, né? E aí,
a gente começou a fazer assim. Então, brincadeirinhas de xixi, toda vez que o pai ia ao banheiro, o pai falava em voz alta que ia ao banheiro, perguntava se ele queria ir junto, já para ele se acostumando com essa ideia, né? Porque primeiro a gente pensa, depois a gente faz. Então comecei assim, com brincadeirinhas, falando muito de xixi. A gente falava bastante, toda hora eu falava disso, já para ele se adaptando com essa palavra na cabeça dele, com esse movimento: xixi foi ao banheiro, xixi foi ao banheiro, xixi foi ao banheiro. E assim fizemos. Aí eu percebi, aí eu comecei, né, dar uma pesquisada, aí quando a criança ela é capaz de pular com os dois pés, significa que ela já tem a capacidade fisiológica de segurar os esfíncteres, né? Então, se a criança já consegue pular com os dois pés, significa que ele tem controle de segurar os esfíncteres dele. Então, eu pesquisei isso daí. E aí eu observei, naquele momento o Lorenzo ainda não conseguia pular com os dois pés. Ele ainda tinha uma dificuldade, né, de equilíbrio, o motor ele andava assim, mas ele ainda não corria, não pulava com os dois pés. Então a gente começou a treinar isso daí. Treinar brincadeirinha de pular, brincadeirinha de correr, brincadeirinha de pular, pula com o pé só, pula, 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 pula. Pra quê? Fortalecer essa parte aí, né? Depois que eu percebi que ele pulava com os dois pés e pulava bem, e pulava e corria, estava mais autônomo nessa questão, falei, bom, acho que agora... O Lorenzo nessa altura também já começou a falar umas palavrinhas, começou a falar mamãe e papai, que foi meu maior orgulho, meu maior felicidade. Nessas alturas ele começou a falar, então conversei com meu esposo e falei, bom, vamos começar o treinamento, né? Então, na época, eu ainda trabalhava, quem olhava dele era a minha mãe, então assim, ele ficava na creche de manhã, das 7 da manhã às 3 da tarde, né? A partir das 3 horas, a minha mãe buscava ele na creche todos os dias, e era um momento de alegria, porque ele tinha um carrão, e minha mãe ia buscar ele de carrão, era no outro bairro, e ele amava, né? E era a maior felicidade de passear no carrão, ele... né, da forma dele, ele mexia com todo mundo, falava tchau pra todo mundo e era a maior alegria. Então, conversei com a minha mãe, a gente fez tipo que uma reuniãozinha, né, de como a gente ia fazer, né, e aí essa coisa se estendeu pra família toda, tio, tia, vovô, todo mundo. Era o dia inteiro, beber água, vou fazer xixi, quer fazer xixi? Ô fulano, você fez xixi hoje? Ô Bertano, você já foi xixi? Já foi ao banheiro? Virou o assunto da casa, né? Pra esse ficar muito interligadinho na cabeça dele, ele ficar muito atento em questão de xixi e ao banheiro, xixi e ao banheiro. Então a gente fez um combinado lá de beber água toda hora e aí foi assim. Aí a gente combinou o seguinte, de tirar a fralda durante o dia. Então a gente tirava a fralda durante o dia. Ele tomou água, meia horinha depois oferecia ir ao banheiro. No começo a gente tentou aqueles poltroninhas diferentes, aquelas coisas diferentes, mas eu percebi que com o Lorenzo não funcionou. Porque ao invés dele querer usar, ele se distraía brincando. Então, para ele não funcionou, a gente descartou essa possibilidade. E aí, no começo, ele tinha meio que medo da altura, né, do vaso sanitário. Então, a gente teve assim, vamos acostumar ele no ralo primeiro, no ralinho. Ele vai ter autonomia no ralinho, porque assim, na vida tudo é um passinho de cada vez, é uma coisinha de cada vez, e é isso que eu trabalho sempre com o Lorenzo, um de cada vez, um passinho de cada vez, um degrauzinho, até ele conquistar autonomia nas coisas. E aí a gente fez assim. Então, vasinho bonito, esses troninhos adaptados de bichinho, coloridinho, que toca musiquinha, não sei o que lá, pro Lorenzo não funcionava porque atrapalhava o foco dele e nós queríamos o foco do xixi, né? Então, as primeiras vezes a gente fazia assim, tomava água, dali uma meia hora, uns 40 minutos, oferecia ao banheiro e sempre todo mundo falando o dia inteiro de xixi e ao banheiro. Isso daí virou rotina lá, virou assunto do momento. E aí foi. Gente, eu confesso pra vocês que pra minha surpresa, em uma semana o Lorenzo saiu das fraldas. Ele saiu das fraldas em uma semana durante o dia, livre, e umas 2 semanas já permanente, sabe? Claro que aconteceu, né? Alguns acidentes, tudo, mas foi assim, tranquilo, porque eu pensei primeiro o quê? Passo 1, né? Controlar os esfíncteres. Então eu já sabia que o meu filho conseguia controlar, porque ele pulava com as 2 perninhas, então ele já tinha essa força por dentro. Passo 1.
Passo 2. A gente começou a falar muito de xixi e ao banheiro, xixi e ao banheiro. Então virou, ele ouvia muito isso daí, Então pensou em xixi, vai ao banheiro, Lô, quer ir ao banheiro? Tô indo ao banheiro. Então ficou falando muito isso, tá até repetitivo isso no vídeo, mas é que foi uma coisa realmente repetitiva, porque primeiro a gente entende, depois a gente faz. Então fizemos esse segundo passo. Terceiro passo, tomar água a cada 30, 40 minutos, oferecer para ir ao banheiro, eu perceber ali quanto tempo a criança demora para querer ir ao banheiro. E aí não funcionou o troninho colorido, musiquinha, essas coisas com ele não funcionou, porque distraía ele do foco. E aí primeiro então a gente levava ele ao ralinho. Criou a autonomia do ralinho, aí a gente colocou o banquinho para ele alcançar o vaso sanitário. E aí foi. Entendeu? E aí a gente falava assim, fazia brincadeirinha de xixi, musiquinha de xixi, a gente brincava cor do xixi, ficava, que cor tá seu xixi? Tá amarelo, tem que beber água, hein? O Lorenzo, fala que fulano tem que beber água. Lorenzo, você beber água, que cor tá seu xixi? Embora ele não falasse ainda, mas eu sempre conversei muito com ele, sempre falei certo as coisas, o significado correto das coisas, o pra que cada coisa serve. Né? Então, desde quando ele era bebezinho, desde os 2, 3 anos que a gente estava investigando as coisas, que ele não falava, eu nunca falava assim pra ele, o au au, o miau, o bu. Não, era o cachorro, o gato e a vaca. Porque se ele aprendesse o bu, miau e o au au, na minha cabeça depois seria 2 serviços, né? Desaprender que não é o bu, é o cachorro, a vaca, o miau, o gato. Então, seria 2 serviços. Desaprender o errado e aprender o certo, e na minha cabeça isso era muito mais complicado e fazia menos sentido. Então eu sempre falei o nome certo das coisas, sempre falei tudo certinho. Então eu falava, Lorenzo, que cor que tá o xixi? Tá amarelo, então beber água. Vamos lá no banheiro ver que cor tá o xixi do Lorenzo. Vamos lá ver se tá amarelo ou branco. E aí ele ia todo pra ver se o xixi tava amarelo ou branco. Então foi assim, nessa brincadeira, foi nessa coisa que a gente conseguiu, assim, achei até, me surpreendi, porque pra gente demorou, assim, 2 semanas, né, pra tirar a fralda do dia e da noite, ele já tinha quase 4 anos, tá, já tinha 4 anos, mas foi o tempo que ele estava maduro pra isso, né, foi o tempo dele, foi quando ele entendeu o significado de ir ao banheiro, o significado de ir fazer xixi, de sentir que tá com vontade de fazer xixi. Então foi quando ele amadureceu que ele foi, e pra gente demorou 2 semanas. Então assim, o preparo foi, né, demorou uns meses aí de preparo, mas quando a gente falou, não, vamos tirar a fralda, demorou 2 semanas, tá? Essa foi assim um pouquinho da minha história. Às vezes pode parecer pra vocês que eu tenho umas histórias meio malucas, né? Que eu tenho umas ideias meio doidas, mas pra mim funciona assim, sabe? Então, tudo fazer historinha. Aí eu falava assim, vamos lá molhar o vaso sanitário. Vamos lá dar aguinha pra ele, que ele precisa de aguinha. Vamos lá, tadinho, ele tá com sede, Lorenzo, vamos lá molhar. Ô Lorenzo, seu xixi tá muito amarelo, Lorenzo. Vamos beber água pra ele ficar branquinho. Vamos lá ver se ele já tá branquinho. Eu usava isso daí, né? E aí despertava curiosidade nele, onde ele queria ir ver se o xixi tava branquinho, ou ir lá dar água pra privada, né? E essas coisas funcionavam com a gente, trabalhando a curiosidade dele, e antes disso já falando muito pra, né, calacrar mesmo na cabeça. Então, assim, essa foi a minha experiência, né, do desfraude do Lorenzo. Compartilhei com vocês, quero que vocês também compartilhem comigo a experiência de vocês, tá? E se vocês tiverem alguma curiosidade, né, alguma coisa, me deixem saber nos comentários, tá? Conto com o carinho de vocês para os próximos vídeos. Beijinhos, até a próxima. Tchau!